O ministro da Justiça, Flávio Dino, entregou para o presidente Lula uma proposta de alteração em diversos dispositivos legais que tem por objetivo endurecer o combate aos atos antidemocráticos e golpistas. Trata-se do pacote antigolpe. Enquanto nós estávamos discutindo no vídeo passado sobre Trump e sobre as redes sociais, o governo brasileiro aqui está correndo atrás para tentar dificultar o acesso ou a manutenção desses conteúdos ilegais nas redes sociais. Vou trazer para vocês aqui dois trechos de uma matéria do Globo News sobre esse tema. O que ele chegou a encaminhar hoje ao presidente Lula, disse que nesta reunião com o presidente outras pautas foram tratadas, que esta é bastante preliminar, que ele acredita que o presidente vai apreciar com calma nos próximos dias e que isso só deve tramitar no Congresso após o Carnaval. São 4 propostas, uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, uma medida provisória e 2 projetos de lei que, no entendimento dele, devem combater crimes provocados, praticados contra o Estado Democrático de Direito. Chamo a atenção para um ponto que não estava na nossa transmissão, a gente acompanhou um pouquinho a fala do ministro da Justiça, Flávio Dino, é o ponto que ele diz respeito à possibilidade de criminalizar, de responsabilizar, por exemplo, plataformas de internet que utilizem esses veículos para transformar, para veicular de alguma forma o que ele considera crime. Ele usa o exemplo de uma bomba, fala que ninguém pode fazer isso, defender a criação de uma bomba de forma pública e que, portanto, isso também não pode ocorrer nos meios digitais e que, se isso ocorrer, tem que ser possível culpar quem está fazendo esse tipo de crime. Aí nós temos uma matéria que foi feita logo após a fala dele, mas a gente separou também um trecho da fala do Dino sobre esse pacote. 4 ideias pontuais, são projetos bem pequenos, os textos normativos serão, obviamente, liberados às senhoras e aos senhores, então logo o presidente da República assim decida. A formulação técnica no Ministério da Justiça foi concluída e nós achamos esses projetos suficientes e, portanto, não há previsão de novos projetos. Como o senhor é do Correio Brasiliense, faço questão de mencionar que não há nenhuma ideia nesse momento de federalização da segurança pública no Distrito Federal, porque consideramos que basta a criação desta instituição nacional, no caso Guarda Nacional, e a simetria que nós buscamos é muito similar ao que acontece em Washington DC, que vocês têm a convivência de uma polícia que é do município, chamemos assim, lá, e que há também a atuação de forças federais por ser a capital dos Estados Unidos. Aqui, do mesmo modo, essa Força Nacional, essa Guarda Nacional, ficaria adstrita, segundo a nossa proposta, à atuação em algumas áreas do Distrito Federal e o restante da segurança pública continuaria sob comando do governo do Distrito Federal. Isso, como nós vimos ali, Dino está falando de 4 alterações. E aí eu vou trazer mais só um recortezinho que talvez vai explicar um pouco melhor para a gente entender quais seriam essas 4 alterações, tá? Entre essas medidas está a proposta de emenda à Constituição, uma medida provisória e 2 projetos de lei. A PEC prevê a criação de uma Guarda Nacional permanente em substituição à Força Nacional, que, inclusive, nós já até criticamos aqui no Meteoro, que talvez tenha sido um erro, realmente, do Dino em ter demorado muito em mobilizar essas forças lá em Brasília, uma vez que já tinha, né, dado início a alguns dos ataques, tá? Mas isso é uma questão que a gente já tratou em outro vídeo. A Força Nacional, que atua em missões temporárias e conta com policiais, bombeiros e demais agentes cedidos pelos estados em momentos de crise na segurança de determinado estado ou região. A ideia é que a Guarda fique responsável pela proteção de prédios públicos federais em Brasília e atue em operações especiais em terras indígenas e áreas de fronteira, além da tradicional segurança dos estados. Então ela vai fazer uma alteração. A MP, por sua vez, que é uma medida provisória, a medida provisória é como se fosse uma lei, mas em vez de ter sido feito pelo Congresso, para as pessoas entenderem, ela é feita pelo presidente com força de lei, só que o Congresso Nacional vai ter um prazo ali para avaliar de 4 meses para ou ratificar e deixar transformar, converter essa medida provisória em lei, ou então extinguir essa medida provisória, e aí ela é uma lei que passa a perder a sua eficácia, ela deixa de viger. Essa medida provisória
ela vai tratar de mudanças legais para criminalizar condutas na internet que configurem a prática de atentado contra o Estado Democrático de Direito. E aqui é o mais importante, que nós falamos muito no outro vídeo, que é a questão da responsabilização das plataformas da internet que não derrubem publicações de natureza terrorista ou antidemocrática. E no caso das PLs, que são os projetos de lei que vão ser apresentados aí para o próprio Congresso aprovar e ter mais discussões em cima, um deles, para aumentar a pena de quem organizar e financiar esses atos golpistas e antidemocráticos com a tipificação de novos crimes, como o de atentado à vida dos presidentes dos 3 poderes. E uma outra seria uma proposta interessante, eu acho muito legal, porque é aqui que pega mesmo, seria uma proposta que agilize a perda de bens dessas pessoas físicas e empresas que participem desses crimes contra a democracia. Então, a ideia central desses projetos é você criar uma guarda, né, nacional ali, substituindo a atual, que seria a Força de Segurança Nacional, é você criminalizar algumas condutas na internet e poder responsabilizar essas plataformas por não atuarem, talvez, na medida ou na velocidade adequada, e outras duas que visam, uma, aumentar a pena e os crimes das pessoas que praticam esses atos antidemocráticos, e a outra seria você melhorar a eficácia da apreensão desses bens e valores dessas pessoas que estejam aí patrocinando essa situação. Daí, Emílio, você acha que vai para frente? Você acha que o Congresso Nacional nosso vai endossar isso aí? Lembrando que nós vencemos uma eleição para o Executivo, mas para o Legislativo foi uma eleição perdida, né? Foi uma eleição perdida, mas eu acho que sempre tem aquela questão, Tássio, de características de democracia, de democracias como a nossa, que é o começo de governo. Então, esse período de começo de governo, principalmente depois do que aconteceu do dia 8, é um período bastante propício, porque a opinião pública tem um efeito sobre quem foi eleito, de passar determinados projetos. A gente tem, historicamente no Brasil, a percepção, e não só no Brasil, nos Estados Unidos se discute isso bastante também, dos 100 primeiros dias de governo, que é quando as coisas realmente têm um potencial muito grande de acontecer. E a gente viu, como resultado do dia 8, o Congresso muito mais acessível a discutir essas ideias e aprovar algumas dessas ideias. Eu queria só fazer um comentário em relação às redes, em relação aos patrocínios, que eu acho que é importante, porque eu vou voltar a esse ponto para ser combatido, que é a ideia de que... Eu vou dar um exemplo da minha área mais, tá? Terraplanista sempre existiu. Sempre. Então, a internet não inventou os terraplanistas, a internet não inventou os extremistas brancos, a internet não inventou quem defende ditadura, a internet não inventou nada. Essas pessoas, elas já existiam. O que a internet permitiu, o que essas plataformas permitem, é que elas se juntem. E até aí eu não posso falar que, reunir pessoas que têm o mesmo interesse, por mais maluco que seja esse interesse, seja algo necessariamente ruim. Porque eu conheci o Tássio e estou conhecendo o Anderson hoje, justamente porque essas plataformas permitem que isso aconteça. No entanto, essas plataformas, elas não só permitem que isso aconteça, como elas estimulam que isso aconteça. E ela radicaliza a pessoa através da estrutura da plataforma, e isso é mais do que provado. Então, apesar de eu concordar com o Tássio e com o Anderson de que o bicicleta precisa ser penalizado pelas besteiras que ele fala, eu vou voltar para o ponto de ou a gente faz a plataforma assumir essa responsabilidade, e acho que esse é o ponto mais importante, que a gente vai bater na tecla aqui 1 milhão de vezes, e aí também a gente pode voltar, Tássio, para os financiadores dos atos antidemocráticos. Prender o cara que furou o quadro é importante. Agora, prender quem contratou 50 ônibus é mais. Perfeito. Prender quem patrocina propaganda no YouTube é mais importante, porque a gente sabe do poder de radicalização que essas plataformas têm e de como o algoritmo, isso, de novo, não sou eu que estou falando, tem 200 artigos científicos mostrando como o algoritmo leva a essa radicalização. Por quê? E é muito simples entender por quê. Porque isso gera view, isso faz com que as pessoas fiquem no vídeo, isso gera retenção, isso aumenta a propaganda e isso aumenta o rendimento dessas empresas. É só grana.
Então eu não estou pensando, o Mark Zuckerberg é isso, talzinho é aquilo, o Google isso. Não, é uma questão de dinheiro. Ganha-se dinheiro com essa radicalização. As pessoas assistem mais vídeos por causa da radicalização. Então, para mim, o ponto fundamental dessa discussão é a discussão de quem está por trás do processo que está acontecendo. Esse é o primeiro ponto. O segundo e aí é uma opinião minha, tá? E é opinião. Antes eu falei de artigos científicos. Criar mais uma guarda, para mim, é um negócio meio estranho. Criar mais um mecanismo de repressão, sendo que a gente já tem tantos mecanismos de repressão, é um negócio meio estranho. A gente deveria estar tendo uma discussão, de novo, na minha visão de mundo, do porquê a polícia recuou quando os manifestantes chegaram lá. Não foi falta de polícia, não é falta de soldado, pelo menos em Brasília, no caso que aconteceu. A polícia, são os órgãos de repressão serem coniventes e, em muitos casos, e a gente viu isso com o Exército, e a gente está tentando cavar isso para ver o que está acontecendo com o Exército, por que o Exército tem tanta gente assim, que pensa desse jeito. A gente deveria estar tendo essa discussão mais profunda do que está acontecendo dentro das casernas para essas pessoas se comportarem do jeito que comportaram. Então eu vou criar agora uma guarda nacional para proteger Brasília e proteger... mas a gente não deveria estar olhando para o outro lado, a gente não deveria estar entendendo o que está acontecendo, a gente não deveria discutir a fundo por que a anistia de 88 criou o Exército do jeito que a gente tem e não extirpou essa direita, ultradireita que existe dentro do Exército, que forma pessoas do mesmo jeito. A gente não deveria estar discutindo por que a polícia militar existe, por que ela é militarizada, por que ela existe do jeito que ela é, antes da gente falar assim, não, a solução é criar uma nova guarda. Então, para mim, o lado da regulamentação, de entender quem está pagando, entender as ferramentas, é muito interessante. O outro lado de criar uma outra guarda, para mim, eu não sei se faz tanto sentido, e se a gente está tendo a discussão como sociedade, a gente não nós três aqui, quem somos nós três na fila do pão, a gente como sociedade, do papel que essas forças que o Estado tem na nossa sociedade e como que a gente faz para isso ser eficiente para a sociedade, para defender a ideia geral do que a gente quer de sociedade. Eu não tinha pensado, Milho, eu confesso que eu não tenho problema nenhum, e quando eu não sei, quando Lógico, eu sei, claro. Tá tudo, para mim tá tudo. Somos dois. Eu adoro aprender, para mim faz parte do processo. Eu não tinha pensado por esse lado da necessidade de criar uma guarda em cima da guarda. Uhum. Isso me lembra um pouco. Eu primeiro vou falar uma coisa aqui, não para justificar, mas eu acho que esse ministério, no papel, me lembra igual os times galácticos. Para mim, parece o melhor ministério que o Brasil já teve. Não, no papel. Uhum. O Flávio Dino, eu gosto muito dele. Ele tem uma visão também de entender as questões de comunicação de massa, alternativa, tudo. Mas nesse ponto, vindo do que você falou, me incomoda também. Porque fica parecendo aquela história do cara que é traído e põe fogo na cama. Total. Ao invés da gente discutir o projeto de militarização de extrema-direita do Brasil, a gente está pondo fogo na cama. Uhum. Isso, para mim, eu fazendo uma leitura aqui, né, que eu vou ainda condensar melhor, vou pensar mais sobre isso, eu acho que tem muito... seria interessante explicar a real necessidade disso. Uma coisa que eu perguntaria ao Flávio Dino, as pessoas que vão estar nessa guarda são pessoas diferentes? Uhum. Não é? Você vai pessoas, né? Isso, quem vai indicar essas pessoas? É uma pessoa diferente? Porque a gente viu que o Bolsonaro colocou 20 mil militares no governo, né? É muita gente. Entendo que o governo está tentando acelerar a retirada desses militares que trouxeram... Quando fala a retirada dos militares, eu nunca fui militar, eu não tenho, na verdade, eu não tenho nada a favor dos militares ou contra, mas depois do governo Bolsonaro eu fiquei só contra, porque ele era uma força para defender as nossas fronteiras, as nossas florestas, e eles foram parte do problema. Então, hoje eu tenho algo contra. Então, eu sei que o governo quer fazer essa limpeza, mas me incomodou também, Emílio, nesse ponto, que é quem serão esses novos agentes? Uhum.
vai fazer um novo vai selecionar novas pessoas. Olha, vamos fazer uma, tipo, igual quando vai fazer lá a entrevista de emprego. Você votou no Bolsonaro ou você votou no Lula? Né? Eu quero entender mais quem serão esses. Se ele falar assim, não, nós temos pessoas aqui que são pessoas que não têm propensão a dar golpe no país, aí até se justifica, porque senão a gente já está com o Estado fragilizado financeiramente. Bolsonaro gastou lá mais de 8 bilhões lá e não fez nada, entre o cartão corporativo, tem um monte. Então a gente tem a necessidade nesse governo de entender melhor tudo que é feito. Nesse ponto, eu quero entender um pouco mais o porquê dessa necessidade de se fazer. Mas, em contraparte, deu um avanço, que você viu, eles estão pensando naquilo que a gente falou lá atrás, tá? Sim. De responsabilizar a plataforma. Tá certo que tudo está voltando para a questão política, então se você ficar apoiando golpes e qualquer atitude antidemocrática, você tem que ser penalizado. O governo está muito preocupado com isso, porque as cenas não sei se é para chamar assim, né, o nosso Capitólio Nacional aqui, foram horríveis, né, para o que a gente espera de democracia, mesmo sabendo que é a falsa democracia que tem aqui no Brasil. Mas eu preciso que tenha explicações mais plausíveis da necessidade de se pôr mais investimento numa outra guarda, porque a questão é o seguinte, só tem uma coisa, Tássio, hoje a gente está parecendo aquelas mesas redondas de futebol dos anos 90, um tem que discordar do outro para dar audiência, entendeu? É isso aí, a gente quer gerar um corte, vamos gerar um corte. Gerar um corte. E aí é só o seguinte, o governo foi pego de calças curtas, mano. Ninguém que chega no primeiro, a posse é no dia 1º, eles são covardes, eles fazem um golpe no dia 8, quando a gente estava tentando, a gente acreditava que estava tudo em paz, porque o grande problema era o dia 1º. Então, eu acredito que não era humanamente impossível você ter alguma reação àquilo. O que temos que discutir é isso que foi falado. Essas pessoas que permitiram... o Estadão mostrou lá que tinha policial tomando água de coco enquanto os caras estavam barbarizando. Isso que é a questão. E não pegar e fazer uma nova guarda. É fazer o seguinte, não só exonerar quem precisa ser exonerado, mas processá-lo, porque é omissão. O cara tá vendo que o cara tá pondo fogo nos 3 poderes, ele tá de costas, tem cara que estava tirando foto, né? Então, acho que responsabilizar esse pessoal é mais importante, ao meu ver, contanto que veio uma explicação melhor do que eu vi, e você trouxe aí muito bem, Milho, é fazer uma nova instituição, uma nova guarda. Acho que onde que vai ficar, por exemplo, onde vai ficar essa guarda? Qual local? Ela vai ter tempo de chegar? Agora vai ficar o gay lá no Zap, lá, estão chegando 2 de amarelo, vem. Como que isso vai ser feito? Não sei, eu prefiro tratar primeiro o problema que a gente tem, que é ver quem está em prol do Brasil e quem é antidemocrático, dentro do militarismo, dentro da polícia. E já sobre a desmilitarização da polícia, isso foi uma coisa que me incomodou, que foi uma das primeiras coisas que eu ouvi do governo, que ele não ia tratar isso nesses 4 anos. Isso me incomodou um pouco. Eu sei que 4 anos é pouco, vão primeiro arrumar a casa, mas eu acho que não precisava ter uma ânsia de querer já tirar do cenário esse assunto que é tão importante, porque esse é um tema que mata muita gente vulnerável no país. Mas a gente ainda está aqui com o governo, estamos contribuindo, mas é importante também a gente fazer as críticas quando elas precisam ser feitas. Perfeito, Anderson. Só, Tássio, eu queria falar uma coisa que pode ser chocante, talvez. Eu acho que assim, fazer essa guarda nova diz que o prédio é importante. Então a gente precisa ter uma guarda para proteger o prédio. E aí eu concordo 100% com a frase do Anderson, de duas frases dele. A primeira é queimar o sofá, queimar a cama, e a segunda é as cenas foram chocantes. Mas as cenas elas não são chocantes porque eles estão quebrando o prédio. A gente tem que deixar isso bem claro. As cenas são chocantes porque aquilo é um ataque à democracia. Então, a hora que você cria a guarda, parece que você está resolvendo a questão da democracia.
E você não está resolvendo a questão da democracia, porque o prédio ele é irrelevante. O símbolo do prédio é infinitamente mais relevante do que o prédio propriamente dito. Eu não acho que tem que destruir os prédios, eu não acho que não foi uma... eu tenho muita dó do que aconteceu com Brasília. Eu tinha acabado de chegar de Brasília, Anderson. Eu fui à posse do Lula, eu achei Brasília muito foda, achei legal pra caramba, e eu fiquei muito triste daquele lugar. Eu só achei que é muito grande. Não, é grande, eu também. Tudo é longe. Tudo é longe. Tudo é muito longe. Mas é legal pra caramba. Mas o meu ponto é, eu entendo a importância de se proteger esses símbolos são fundamentais, mas eu não quero ter a impressão de que ao criar essa guarda eu resolvi o problema porque o prédio não vai ser atacado. Então a gente, de novo, vamos voltar lá para a primeira frase da live. A gente tem que ter conversa adulta. E a conversa adulta é por que as forças de segurança existentes não fizeram nada e mais importante, contribuíram para o que aconteceu? Por que tinha acampamentos antidemocráticos em áreas do Exército que só serve para uma coisa, Tássio? O Exército só serve para duas coisas: pintar meio-fio e proteger a democracia. O Exército só serve para essas duas coisas: proteger o Brasil e proteger a democracia. E uma dessas coisas não foi feita. Por que a gente... Porque essa é a discussão que vale a pena. Criar uma outra guarda para proteger prédio e tudo mais, para mim, não faz muito sentido. Agora, o resto, como o Anderson disse, vamos atacar as redes, vamos tentar entender como isso funciona. Isso faz todo sentido. E a gente está pedindo isso há muito tempo.